Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Intelectual, emocional, não queremos somente vibrar, Senhor, com as canções, com os louvores, mas queremos, Senhor, digerir o Teu pão, comer o Teu corpo, Senhor. E rogar-te, meu Deus, que não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos, Senhor, senão possamos participar, Senhor. Participar da Tua obra, Senhor, completa na cruz do Calvário, Senhor. Por isso queremos pôr os nossos olhos na cruz, Senhor, centrar-nos na mensagem que é Jesus, o Verbo, Senhor, o pão de vida, Senhor, e pedir-te, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa abençoar-nos, Senhor, tocar-nos, Senhor, transformar-nos no nosso interior, Senhor, e todas aquelas pessoas que ouvem a Tua mensagem, quer através da rádio, Senhor, quer através da internet, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, glorifica Cristo, Senhor. Senhor, e manifesta a Tua obra, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, abençoa a Tua palavra, que bendita é, Senhor. No nome de Jesus Cristo peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar-vos nesta manhã que pudéssemos meditar conjuntamente, mas sobre todas as coisas, ler a palavra em João, capítulo 6, no verso 22. Em frente. Provavelmente, ou seja, eu vou ler de outra versão bíblica, que provavelmente nenhum de vocês a tem aqui, que é da mensagem. Eu quero simplesmente que vocês se situem. Vou estar a transcrever, a ler, do verso 22 ao verso 40. E o título da mensagem é O que é que temos que fazer? Se quiseres apontá-lo. O que é que temos que fazer? Por introdução, muitos de nós fizemos muitas coisas que não tínhamos que fazer. Ou melhor, continuamos a fazer muitas coisas que não temos que fazer. E muitos de nós, hoje em dia, nomeadamente aquelas pessoas que, de alguma forma, se congregam numa igreja ou que tentam professar uma fé ou que podem chamar-se hoje em dia cristãos porque acreditam em Jesus Cristo ou professam a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, muitas das vezes chegam à igreja ou vão a uma livraria ou uma papelaria cristã com a tendência de quererem comprar um simples manual de o que é que eu tenho que fazer para. O que é que eu tenho que fazer para solucionar a minha vida matrimonial? O que é que eu tenho que fazer para ser próspero? O que é que eu tenho que fazer para sarar as minhas feridas emocionais? Mas, irmãos, através da palavra de Deus, eu não queria simplesmente ir ao que é que temos que fazer para, mas se não pudéssemos entender esta mensagem. E entender a pergunta, esta mesma pergunta, fizeram-nos judeus a Jesus Cristo. Em João 8, por exemplo, fala daqueles judeus que tinham acreditado em Jesus e quando Jesus Cristo os confrontou com a realidade, eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão, não temos que fazer nada para ser salvos, e eles, quando os confrontou com a realidade, provavelmente eles eram escravos do pecado, aquilo foi um confronto um bocado complexo e eles negaram a sua realidade. Agarraram-se às tradições. Aqui vemos outra situação. Para situarmos na história, Jesus Cristo anteriormente tinha estado para lá do monte e tinha estado com os seus discípulos e diz que se rodearam à volta de 5.000 pessoas que não tinham de comer. Então havia um rapaz que tinha uma cesta com os pães e os peixes. Ele orou pelos pães, pelos peixes, multiplicaram-se. Ou seja, segundo vários estudiosos, não foram só 5.000, se não multiplicou, seriam à volta de entre 14 a 18.000 pessoas que foram alimentadas com aquele milagre. Houve um grande sinal. Nomeadamente enviou os seus discípulos para se cruzassem o mar para Tiberíades e eles cruzaram, houve uma tempestade e de repente apareceu-lhes Jesus Cristo que aquietou as águas e tudo isto
sucedeu até que chegássemos a este verso 22. Foi um sucedâneo de situações. E diz a palavra do Senhor que no dia seguinte a multidão que tinha ficado para trás percebeu que havia um só barco e que Jesus não tinha voltado com os seus discípulos. Eles tinham entendido que Jesus não tinha ido com os discípulos no barco. E tinham visto o barco sair sem Jesus. Mas diz que havia barcos de Tiberíades por perto da hora em que eles comiam o pão abençoado. Eu quero que vocês se fixem na palavra pão, o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não haviam voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele, à procura de Jesus. E quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu-lhes o seguinte: vocês vêm à minha procura porque viram Deus no que eu fiz. Mas não porque viram Deus naquilo que eu fiz, mas porque enchi a vossa barriga e de graça. Noutras versões bíblicas está escrito de outra maneira. Mas eu quero enfatizar-me nesta Bíblia, na tradução da mensagem. Mas realmente, irmãos, grande parte das pessoas vão atrás de Jesus ou congregam-se numa fé simplesmente porque estão à espera de manifestações de sinais. Ok? E vamos ver como isto se repete. Então, mais adiante, nomeadamente no verso 27, quando Jesus começa a dizer: trabalhai não por comida, mas na outra versão bíblica diz: não gastem a vossa energia lutando por comida perecível, como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que Ele faz são permanentes. Ele e o que Ele faz são permanentes. Porque têm a garantia de Deus, o Pai. Então eles aqui disseram, os judeus disseram, fizeram uma pergunta. Muito bem, ok, Jesus, aquilo que tu estás a dizer é impecável. Mas o que é que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? O que é que nós temos que fazer para... Nós estamos aqui esta manhã e muitas pessoas dizem: bom, pastor, tu estás a dissertar sobre algo, tudo isso está muito bem, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para sair da situação na qual eu estou a viver? O que é que eu tenho de fazer para ser liberto da minha adição? O que é que eu tenho de fazer para mudar a minha forma de pensar? E aqueles homens disseram: ok, o que é que nós temos que fazer para deixar simplesmente comer essa comida que perece? Para que possamos comer essa comida que permanece? Para que tenhamos a garantia de Deus, o Pai? Algo garantizado. E eles ficaram impactados. Eles estavam impactados com aquela dissertação e ficaram: ok, muito bem. Mas agora o que nós precisamos é de algo factual. Agora, irmãos, isto parece muito bonito, mas nós temos que entender o que é o enquadramento, o contexto no qual estes homens viviam. Estes homens levavam mais de 2000 anos a respeitar regras e leis. Estamos? Ok? Então, para eles, não era nada de novo ter que fazer algo para receber algo. Estamos aqui? Para nós, na nossa cultura, que tem como base a cultura judaica, estamos aqui? Vocês sabem que grande parte dos nossos ensinamentos cristãos vêm realmente derivados da cultura judaica? Então, nós sabemos que para obter alguma coisa temos que fazer o quê? Fazer algo. E isso não está incorreto. Mas vejamos aqui algo que é algo incrível. Nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para agradar-lhe a Deus. Estamos? Fazer algo. O que é que temos que fazer para realizar as obras de Deus? Parafraseio outra vez em português, para entendermos. Diz-nos o que é que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus. A grande questão na nossa fé é que nós não estamos suficientemente contentes que Deus realize as suas obras, senão nós queremos realizar as obras de Deus. Estamos?
E isto não é nada de novo, já passou anteriormente. Então, em base àquela cultura, em base à cultura na qual hoje vivemos, que vivemos uma cultura de desempenho, nós temos que fazer alguma coisa. Nós simplesmente não estamos à altura de simplesmente esperar. Estate quietos e vede que eu sou Deus. Não, nós temos... Não, Senhor, está bem. Eu agradeço tudo o que fizestes por mim, mas permite-me que eu faça alguma coisa por ti. A grande novidade é que Deus não precisa que nós façamos nada por Ele. Estamos. Mas todas estas coisas são complexas de encaixar na nossa mente e no nosso coração. Da mesma maneira que foi para aqueles homens daquele então. Diz-nos o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que cumprir, qual é que é a lei. Os 10 mandamentos, mais todos os derivados deles. Nós estamos acostumados a isto. Nós já levamos mais de 2000 anos a cumprir as regras. O que é que temos que fazer e nós vamos fazer? Então, Jesus aqui apresenta-lhe-se com a resposta mais frustrante de que qualquer pessoa pode receber. Pastor, tenho este problema. Pastor, diga-me o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu preciso fazer? Já levo tanto e tanto tempo com esta situação. Diga-me aquilo que eu tenho que fazer, por favor. E a resposta mais frustrante. Não sei se já recebeste esta resposta. E vamos ver o que é que Jesus lhes diz. Jesus respondeu-lhes. Dependendo, volto outra vez a dizer, das versões bíblicas. E vejamos o que é que lhes diz. Na Ferreira de Almeida atualizada diz-lhe isto. A obra de Deus é esta. Que criais naquele que Ele enviou. Ok? Então, acreditar. Podemos ficar com esta palavra? Acreditar? Ok? Agora, eu quero ler-te da versão bíblica a mensagem. Porque a gente diz, não, mas, pastor, a gente acredita. Acreditas em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Levantamos as mãos. Estamos? Podemos interagir um bocadinho? Estamos vivos? Esta manhã? Estamos vivos? Ok? Aleluia! Aleluia! Mas Jesus disse-lhes, vamos contextualizar isto, na Bíblia a mensagem diz, confiem, diz assim, confiar. Confiem naquele que Deus enviou e se passarem a segui-lo, os envolverá na obra de Deus. Eles queriam realizar o que é que a gente quer. Um cristão quer o quê? Participar das obras? Não, queremos realizar as obras de Deus. Realizar, queremos fazer. Se tu participar, está bem, mas é melhor realizar. Então, ele diz, confiam, acreditar. Ou seja, acreditar é sinónimo de... Mas nós dissociamos o acreditar do confiar e criamos-lhe como uma espécie de rio no meio, não é? Oportunamente, algumas vezes fazemos umas pontezitas e tal. Uma ponte para passar do acreditar para o confiar e outra ponte lá mais à frente para passar do confiar ao acreditar. Agora, isto aqui é terminado muito complexo. E aqui, irmãos, não podemos ler os 71 versículos deste capítulo de João, curiosamente com o capítulo 1 de Lucas e com o Salmo 119, são as três porções bíblicas mais largas da Bíblia. Mas, irmãos, aqui em João 6... está-se a dar uma transição da mensagem. Está-se a dar uma transição no ministério de Jesus. E a transição nós vamos ver qual é que é. Essa transição é aquela que Jesus também quer fazer nas nossas vidas. E vamos ver aqui, há um elemento muito importante neste Evangelho aqui. Aqui marca um ponto de viragem. E aquele ponto de viragem é dizer, ok pessoal, isto do externo é muito importante. Está bem, mas o externo não acontece se não há interno. Estamos? Ok, a malta toma banho, a malta faz a barba, as senhoras penteiam-se, maquilham-se algumas, dependendo dos gostos. Ok, quem é que pode entender? Ou seja,
Quem discernirá o pensamento do Senhor? Mais altos são os seus pensamentos. Eu já poria também alguma parte de quem discernirá os pensamentos das mulheres. Cada vez torna-se mais complexo poder discerni-los, não é? Enfim, só uma parte, não é? Então, mas aquilo que Jesus está a tratar de pôr aqui implícito é que, ok, o externo está porreiro, pá. Está porreiro que vocês digam que acreditam e tal. Mas isto aqui, há algo, que há um parâmetro entre confiar e acreditar. E para vocês acreditarem e confiarem, isto tem que haver uma mudança no vosso nível de interno. E começou a mexer-lhes nas estruturas. Então o que é que acontece a seguir? Eles pedem um sinal. Ok, dá-nos provas. Dá-nos provas, meu. Oh, Jesus, tens que nos mostrar. Vocês recordam-se que anteriormente já tinham visto um sinal. Ou seja, anteriormente só havia 5 pãezitos e 5 peixinhos e comeram mais de 5.000 pessoas. Um sinal. Agora, vejamos uma coisa. Não difere muito a mente daquelas pessoas da nossa mente. E isto a gente cada vez mais vê. Ai, noites de sinais. Venha aqui, porque aqui há o sinal, há o milagre para a sua vida. Mas vejamos aquilo que Jesus lhe responde. Ele diz, dá-nos um sinal que diga quem tu és. Ok, anteriormente, vamos ver aqui a paráfrase entre isto. Anteriormente, eles estavam a dizer, ok, muito bem, nós simplesmente diz-nos o que é que nós temos que fazer para realizar as obras. E agora, uma vez que ele lhes deu a resposta que eles não estavam à espera, uma vez que tu e eu recebemos a resposta que não estamos à espera, aquela resposta que deixa-nos assim um bocadinho, por assim dizer, na nuvem, já dizemos, bom Senhor, essa questão já requer um sinal. Mas eu não te dei já suficientemente sinais ao longo da tua vida? Outro sinal, e então repara, eles aqui vão buscar a história, vão outra vez à história da sua cultura. Olha, mas os nossos pais, Moisés, o maná, impressionante, aquilo foi excelente. A história, uma vez mais a nostalgia, o fado. E vejam bem como Jesus os adereça. Mas o meu Pai está agora oferecendo-vos a vocês pão do céu. O pão verdadeiro. O pão original. O pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. Vou refrasear isto no meu entendimento parco. E Jesus estava-lhes a dizer isto. Ok. Realmente aquilo que ocorreu em base no tempo de Moisés, a lei mosaica que estava a acontecer naquele então, é que vocês não entenderam nada. Aquilo foi a misericórdia de Deus Pai, foi o amor de Deus Pai, foi a graça de Deus Pai a ser manifesta. E se nós continuarmos a ler todo o capítulo de João 6, vamos ver como Jesus mais à frente lhe diz, eles comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aqui há algo mais sublime que o maná. Aqui, diante de vocês, hello, olá, good morning, guten Tag, bonjour, que doré. Aqui está o pão da vida. Ele aqui começa a dizer, rapaziada, e eu sou esse pão de vida. Parafraseando isto muito simplesmente. E vocês, ainda que o tenham visto, continua, e podem confirmar a Escritura, ainda não acreditastes. Por isso pedem mais. E sabes qual é que é o grande problema dos sinais? Sabes qual é que é o grande problema dos sinais? Um sinal, outro sinal. Outro sinal, outro sinal. E ficas adicto aos sinais e precisas do sinal para acreditar. E Jesus não disse, vinde em pó dos meus sinais e eu vos farei grandes fazedores de sinais.
Jesus disse, vinde em pós de mim e eu vos farei pescadores de homens. Tomai a vossa... Alguém... Vai-se nos versículos. Tomai a vossa... Por favor, irmãos, com fé. Tomai a vossa... Seguide-me. Foi ou não foi? Mateus. Anda. Toma a tua... E segue-me. Não houve nenhum tipo de... Como dizem os ingleses, não houve nenhum end bargain. Significa não houve nenhuma oferta. Não houve nenhuma contra-oferta. Amém? Noutras palavras, está escrito em João 11. João 1, 11 e 12. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, aos que creem, acreditam no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem seus filhos. Deu-lhes autoridade, poder para serem. Por outras palavras, deu-lhes autoridade para acreditarem para além das sinais. Deu-lhes a capacidade para acreditarem. Eu continuo a dizer neste capítulo 6, e uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei e não permitirei que a sua vida se vá, desci do céu, não para seguir a minha vontade, os meus caprichos, mas cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade? Toda a tarefa que o Pai me incumbiu será concluída sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo o que esteja como deve ser. E isto que o meu Pai quer, que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz, torne-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. A minha tarefa é mantê-los vivos até ao fim dos tempos. Tremendo. Amém, irmãos? Aqui há uma mensagem tremenda, poderosa. Diz-nos o que é que temos que fazer. Dá-nos a tua receita. Sabes quais é que são os livros cristãos que mais se vendem hoje em dia? Eu não sei se alguns de vós têm livros cristãos, mas eu recomendo que olhes para os livros que tens. E vais ver que a maioria dos livros que tens vai dizer 7 passos para a vitória. O campeão que há em ti. São fórmulas, receitas baratas para alcançar o sucesso. Irmão, e eu não tenho nada contra isso, ok? Não tenho nada contra isso. Enfim, na homilética nós inclusive preparamos os sermões com ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. E às vezes 21. E então temos que dividi-lo em várias séries. Estamos a entender, irmãos? Não é nada do outro mundo. Prova-nos. Jesus prova-nos quem és tu. Mas nós já cá andamos há muito tempo, vimos à igreja, mas continuamos. Senhor, prova-me quem és tu. Esta situação agora requer mais uma pequena prova da tua divindade. E é sempre a mesma dissertação que tiveram os mesmos homens, os mesmos judeus. Agora, confiança. O que é confiar? E então nós vamos à procura de uma definição de confiar. Confiar é depender. Confiar é confiar. Confiar é nas boas, é nas más. Quando há muito, quando há pouco. Confiar é depender. Confiar é sinónimo de depender. Ok? E Jesus continua com aquela dissertação. Agora, irmãos, vamos entender aqui, eu quero estabelecer 3 pontos. E eu não sei tu, mas eu quero estabelecer 3 pontos em relação a nós mesmos. Em relação a nós pessoalmente. Nós queremos sinais para poder seguir Jesus. Nós necessitamos ver sinais. Recordam-se de João quando estava preso? João o Bautista? Recordam-se? Irmãos, ajudem-me que é para isto ser mais rápido. Recordam-se? O que é que fez João naquele momento tambaleante da sua caminhada com Deus? O que é que ele fez? Mandou. Pergunta-lhe. Teve algum problema Jesus em responder-lhe? Vai e diz-lhe a João
os cegos, os surdos, os paralíticos. E o ano da boa vontade do Senhor é apregoado às pobres. Amém? Estamos. Não há nenhum problema que num dado momento, sempre vamos ter momentos na prova que muitas vezes a nossa fé tambaleia. Mas não podemos continuamente alimentar-nos dos sinais e dos sinais e dos sinais. Mais um sinal, Senhor, mostra-nos quem és, Senhor, mostra-nos quem és. Mas temos que admitir que a nossa tendência genética é querermos seguir os sinais. E não o autor dos mesmos sinais. Nós continuamente queremos algo que fazer. Não podemos estar sem nada que fazer. E aqui a resposta de Deus para nós é que Deus vai nos dar sempre alguém em quem confiar. E isso, podemos dizê-lo em voz alta, pode ser tremendamente frustrante. Que nós tenhamos que confiar em alguém. E depois podemos espiritualizar. Bom, confiarmos em Jesus. Não. Mas é que depois Jesus permite que hajam servos seus. Homens e mulheres que Ele nomeia, que tenham os seus... isso é frustrante. Eu confio em Deus. Vocês não sei se estão habituados a este tipo de situações, mas passa na nossa mente. Ou seja, ocorre nos nossos corações. É o nosso padrão de pensamento. Não. E depois todos, eu não sei tu, mas a mim acontece-me, todos queremos ter algum tipo de fórmula para ter um ministério bem-sucedido, para ter um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida. Todos, não sei tu, mas eu, tudo isto nos passa pela cabeça. E queremos ter os manuais bem encadernados e, se possível, em formato digital, para quanto mais manuais tenhamos, melhor. Temos um manual para cada circunstância. Das diferentes editoras, das diferentes linhas de pensamento, mas um montão de manuais. Uma resposta para cada situação. Clique, copy, paste, pum, já está. Mas chama-me a atenção, chama-me muito a atenção, que isto é outra mensagem que estou a preparar em base a Mateus 7, quando Jesus diz, não procurem atalhos para Deus. O mercado está a transbordar de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas no seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. Outra vez, Jesus a dar esta recomendação. Outra vez estou a tirar o certo da Bíblia à mensagem. A nossa tendência é ir à procura da fórmula fácil e Jesus volta outra vez o foco para si. Eu sou a solução. Sim, mas diz-me, dá-me a prática. Ele diz, confia em mim, espera em mim, olha para a cruz, segue-me, ora, busca-me. Mas, Senhor, isso não é prático. Eu quero saber, Senhor. Diz-me o que é que eu tenho de fazer. E ele volta a dizer, confia em mim, acredita em mim, busca-me, segue-me, põe os olhos na cruz. E a gente, a mente complexa, Senhor, mas tens que me explicar. Estamos aqui? Estamos? E isso, não, outra vez. Ok, Senhor. E nós então oramos e recebemos sempre a mesma resposta. Vai à livraria bíblica e compra um bom manual. Estamos? E chegamos lá e não compramos só um manual, senão compramos vários. Porque depois há vários passos, 7 passos, 3 passos, 5 passos, 12 passos, 21 passos. É incrível como estas coisas funcionam. É incrível como nós pensamos. Confiar. E a gente não. Sinal, manual. Irmãos, em seguida, nesta dissertação que Jesus faz, é tremenda. Ele continua a falar acerca dele. Eu sou o pão de vida. Ele volta e diz, ok, os vossos pais comeram o maná e morreram no deserto. E vai mais para além. É tremendo. Eu convido que depois tu leias a partir do verso 41 até ao 71. Para entenderes a profundidade desta mensagem de Jesus. E que é necessário que ela
tenha lugar na tua vida e na minha vida. Porque o transfundo desta mensagem é que nós temos que deixar de mudar tanto externamente e mudar mais internamente. A mudança tem que ser interna, não pode ser externa. E diz, eu sou o pão vivo, e quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei por este mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. E aqui diz, oh irmão, isto já é uma onda de vampiros. Isto deve ser já o Twilight Zone. Isto a gente não podemos andar aí a vampirar. Terá a vida eterna. Parece esquisito, não é? Imagina os judeus, naquela altura não havia Hollywood, mas eles diziam, sangue. Eles então tinham sempre que sangrar bem os animais no holocausto para depois... Faz-me entender? Isto já era muito complexo para eles. Sangue, comer a tua carne, era uma pessoa viva que estava-lhe a dizer, tens de comer da minha carne, a minha pele, o meu sangue, para ter vida. Estás a ver a mente dos amigos ali a dar-lhe à volta. O Pai enviou-me a mim, eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. E os seus discípulos que estavam ali concluíram desta maneira. Duro discurso. Duro discurso. Não é fórmula, olha, ou seja, compara, fórmula fácil, duro discurso. E tu dirás, e dizes, não, o cristianismo é difícil. E eu vou terminar com isso, se Deus me permitir, ainda Mateus 11, para entendermos que o cristianismo não é tão duro. É duro se nós não renovamos o nosso entendimento, é duro se nós não renovamos o nosso homem interior. Jesus está a ensinar aqui e está a deixar que é patente e absolutamente necessário que nós mudemos o nosso âmbito interno e não nos ocupemos de mudar tanto o nosso âmbito externo. Porque o homem renova-se a nível interior, não exterior. Jesus estava-lhes a dizer a estes rapazes, e estava-lhes a dizer isto, ok, pessoal, a vossa lista de fazeres, de cumprires e de leis, e de cumprires todas as festas, de cumprires todos os rituais, não vos levou a lado nenhum. A nenhum sítio. E aquilo que vocês necessitam fazer, na realidade, é comer da minha carne e tomar do meu sangue, porque eu sou o pão. Era aquilo que eu estava a dizer. E o que é que isto... Agora, isto aqui, passamos do confiar, defender e acreditar, e aqui há uma ligação tremenda. E para mim aqui há três palavras que sobressaem. Confiar e acreditar, que implica outra terceira palavra, que é aceitar a mensagem, que é tão simples. Parece que ele está a repetir simplesmente a mesma coisa. E às vezes diz, não, mas é que os predicadores repetem, se é necessário. Porque Paulo dizia, é necessário que eu continuamente vos repita as mesmas coisas e não me cansarei de repetir-vos as mesmas coisas até que vos entre para o interior, não é no exterior. Porque às vezes a gente parece que vem aqui simplesmente fazer um exercício mental ou passar um bocadinho e cantar uns louvores e sentir uns calafrios e tal. Mas não se trata isso. O que Jesus está aqui a dizer é, malta, vamos falá-lo agora contextualmente acerca de hoje. O que vocês necessitam de fazer não é ler somente a Bíblia. Estamos? Não é ter muitos manuais. O que vocês necessitam é digerir-me. Digerir Jesus. Digerir o pão da vida. Interiorizar Jesus. E a gente diz, não, mas é que a palavra diz que revesti-vos de Jesus Cristo. A pele do Cordeiro. E a gente arranja logo uma data de versículos assim um bocado, que a gente já conhecemos alguns versículos. Ok, eu vou pô-lo de outra maneira. Jesus está a tentar-nos dizer, ok, a gente não estamos aqui simplesmente a fazer um exercício mental. Nós não vimos à igreja simplesmente para equipar-nos com ideais ético-moral cristão sobre os ensinamentos que Jesus Cristo deu, mas aquilo que nós vimos fazer aqui é permitir
que a sua palavra, Ele, o pão, o verbo feito carne, se interioriza em nós de tal maneira que Ele comece a mudar-nos a nível interior, não só na nossa alma, senão também no nosso espírito e, posteriormente, na nossa carne exterior. Porque a mudança começa no interior da alma, no espírito, nas atitudes, na alma, nas emoções, nas vontades. O espírito renova-se e ultimadamente então acontece a nosso nível exterior, que é o nosso corpo. Aquilo que nós podemos palpar e ver, que é aquilo que está externo. Mas nós não pensamos que é ao contrário, não. A gente vimos equipar simplesmente de alguns ideais, de alguns morais, vimos aprender algumas condutas, algumas normas para que possamos cumprir, para que sejamos pessoas aceites, pessoas que aprendamos uma nova forma de viver. Mas tudo isto a nível externo. E Jesus diz, não, vocês têm, é ao contrário. Vocês têm que comer bem, mastigar devagarinho. Não corram rápido. Não queiram muita informação, pouca informação. Muito tempo a mastigá-la, ouvi-la, a mesma, uma vez, outra vez. E aqui vamos falar acerca do pão. Ele é o pão de vida. Naquela altura, temos que entender estas coisas. Naquela altura, nós hoje agarramos um papo seco e vamos pela rua e, se for preciso, vamos a comer uma sandes em qualquer lado. Vamos no carro e vamos a comer maçãs. Vamos no metro e vamos a comer maçãs. Vamos no autocarro e vamos a comer... Ou seja, o pão para nós tornou-se algo muito simples. Naquela altura, primeiro, fazer pão era um processo muito mais complexo de hoje em dia. Demorava tempo. E comer pão... Por isso é que os primeiros cristãos diziam, partiam. E isso requeria um processo. Primeiro tinham que parar. E há aqui um processo, ou seja, acreditar em Jesus, aceitar em Jesus, requer parar. Desligar, parar, stop. Stop, parou. Paramos. Há que parar. Desligar, conectar, parar. Era um processo, paramos. Em seguida eles reclinavam-se. Reclinavam-se, nomeadamente, no chão, reclinavam-se. E reclinar-se era sinónimo de descansar. E agora eu vou ler-vos Mateus 11, uma parte de Mateus 11, da Bíblia, a mensagem, vou deixar outra parte para o fim. Jesus Cristo disse-lhes, vou ensiná-los a ter o descanso verdadeiro, caminhem e trabalhem comigo. Ok? Vou ensiná-los a ter... Nós não sabemos descansar, diz comigo. Eu não sei descansar. Eu não sei descansar. Por isso é que eu estou sempre cansado. Eu sou alentejano, então já quando me levanto, estou sempre cansado. Preciso descansar. Até me cansa dormir. Então cheguei à conclusão, quando li este versículo, este versículo é para mim. Então eu disse, Senhor, eu tenho que aprender a descansar contigo. Então ele diz, ok, não, vocês não têm esta Bíblia aí, provavelmente não têm. Caminhem e trabalhem comigo. A gente pensamos, não, nós queremos trabalhar para o Senhor. Caminhem comigo. E trabalhem comigo. Significa quem é que vai a trabalhar? Nós temos a mentalidade que nós trabalhamos para. E diz, trabalhem comigo. Observem, vejam como eu faço. E esta já é 500 paus, que esta é mais outra... Isto não é mais uma mensagem, são mais 20 mensagens que é aprendam os ritmos livres da graça. Grande parte dos cristãos não conhecem, têm muitos conceitos mentais, ideológicos e teológicos da graça. Mas não têm o verdadeiro conceito que é a liberdade da graça, que é sinónimo de santidade, não de libertinagem. Ok? Então, isto é reclinar-se, estar descansado. O exterior não ocupa pressão. O interior está livre para comer o pão. E então a seguir passa-se a digerir o pão.
E digerir o pão naquele tempo demorava à volta de 1 a 2 horas e muitas vezes até uma tarde inteira. Por isso os cristãos paravam, reclinavam-se e partiam o pão nas casas. E isso era considerado uma atitude de culto, de cultuar. Amém? Era muitíssimo importante. Daí Jesus estar a ensinar acerca dele ser o pão de vida, que uma vez digerido transforma a vida. A grande parte das pessoas hoje em dia que dizem acreditar em Jesus, não confiam e não digerem Jesus, por isso não conseguem mudar o seu interior. Mudam o exterior, mudam as capas como as cebolas. E de vez em quando lá se cai uma capa. E outra vez lá se cai uma capa. Mas é necessário mudar do interior para o exterior. E Jesus está a dar esta mensagem. Eu imagino Jesus, a paixão com que ele estava a falar acerca da carne, do sangue. Ele estaria empolgadíssimo. É que nós queremos ter uma relação emocional e intelectual. E Jesus quer ter uma relação completa, totalmente apaixonada contigo e comigo. E nós vimos aqui à igreja ter simplesmente uma relação zeca, rápida. Quick steps. Vamos ter pastor, dê-nos os 3 pontos rapidito que a gente queremos. Queremos só ter um manual. Se nos dá um manual, nós vamos e já está. 7 passos para, 3 passos para. Mas Jesus diz, é preciso confiar, é preciso aceitar-me. Digerir. Jesus diz, confia. Isto é difícil. É difícil confiar. Não sei, mas é difícil. Nós, por natureza, somos desconfiados. A nossa natureza é desconfiada, altamente desconfiada. Porque nós somos complicados. A confiança leva-nos a poder depender. E depender é estar totalmente... Ou seja, significa depender de alguém, significa dizer, ok, eu aceito, porque tu já me aceitaste. E isto é a relação com Jesus. É uma relação de aceitação. Significa que temos que aceitar quem somos, que é a segunda palavra, aceitar. E lemos em João 1:11. Ele veio para que os seus não receberam, mas aqueles que acreditam, confiam, que o recebem, ele deu-lhes a autoridade para serem seus filhos. Mas agora vamos passar para quem é o pão. Marcos 7, e leio da Bíblia a mensagem do verso 25 ao 30, diz, dali Jesus partiu para fora para os arredores de Tiro e contou uma história da mulher. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia da sua chegada espalhou-se. E estava dentro daquela casa uma mulher cuja filha era perturbada por um espírito maligno. Ficou sabendo da sua presença ali e ela ajoelhou-se aos seus pés, implorando. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e pediu-lhe que ele curasse a sua filha. E ele disse-lhe, espera a tua vez. Porque os filhos, diz comigo, os filhos devem ser alimentados, primeiramente. E se sobrar então algumas coisas, os cães poderão comer. E ela foi rápida, entendendo, e disse, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair? Jesus ficou impressionado e disse, tem razão. Vá para casa, a sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a sua filha tranquila na cama e livre de tormentos. O pão é para os filhos. O pão é para as crianças. Aquele que confia, aquele que aceita, tem pão para comer. Não tem falta. Na casa do meu pai não há falta de pão. Não há falta de pão de vida. Não há falta de nutrientes para as almas. Amém? Aquilo que Jesus Cristo estava aqui a chamar ao seu ministério, aquilo que Jesus Cristo estava aqui a dizer acerca de si, é que a minha mensagem, o meu ministério é o pão para os filhos. É o pão para as crianças. O Evangelho é a mensagem de esperança, é a mensagem de nutrição para os filhos. É necessário que os filhos comam primeiro. Há muitas famílias que não dão de comer aos filhos. Os filhos estão a morrer de fome. Não se nutrem da mensagem de Jesus. É necessário que os filhos se nutram da mensagem.
E a mensagem não é uma grande lírica. Jesus Cristo, o seu ministério foi extremamente simples. Marcos 11, 25 diz: naquele tempo falou Jesus e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste-as aos mais pequeninos. Aos mais pequeninos, é tremendo. Mas mesmo assim vejamos o que acontece. Porquê é que os mais pequeninos muitas vezes não comem? O que é que aconteceu em Marcos 10? Não sei se vocês recordam, parafraseando a situação no qual chegam umas pessoas com crianças. E Jesus Cristo estava ao redor com os seus discípulos. E então os discípulos estavam como que a dizer: ok, o mestre está ocupado. Ok? O mestre, nós temos coisas mais importantes a tratar. Estamos um nível acima. Como é que era aquela conferência? Outro nível. Nós e o mestre estamos um nível acima. Não temos tempo, parafraseio, para os fedelhos, ok? Deixai que os fedelhos tenham outro tempo. Deixai que as crianças. E Jesus Cristo, vendo, deu-lhes uma rasca assim rápida e disse: epá, não tentem afastar de mim as crianças. Parafraseio da Bíblia a mensagem. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Então que bom que tu e eu sejamos como crianças. Mas cuidado, porque aqui também quero ir a uns ensinamentos básicos de ser como crianças. Prestem atenção, se vocês não aceitarem a aceitação, se não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade, diz comigo, simplicidade. Irmãos, o que eu vejo é que grande parte das pessoas ainda não têm capacidade para um nutriente sequer da papa Cerelac com frutos, e já querem comer uma maçã inteira. Mas o ministério de Jesus foi tão simples. Jesus deu-se com as pessoas mais simples. Jesus ensinou de uma maneira simples. Jesus ensinou as parábolas, significa as figuras de texto que ele utilizou eram relativamente às situações da época, de acordo com as pessoas com as quais ele falava. Ele não foi para lá com grandes verdades teológicas e com grandes cotações. Então, Paulo disse isso aos Coríntios: cuidado, não vos deixeis enganar e não vos afasteis da simplicidade que é em Cristo. Então ele tomou uma criança nos braços e começou a impor-lhes as mãos e a orar por elas. É extremamente importante que entendamos. Agora aqui podíamos falar acerca de muitas características das crianças, mas sobre todas as coisas, as crianças, na sua essência, são simples, não têm maldade, automaticamente reconhecem os seus erros, mas sobre todas as coisas, muito simplesmente, seguem as instruções do Pai, sem questionarem, nem pedirem sinais. Seguem. E abraçam o Pai. E procuram ter uma relação próxima, sempre, com o Pai. E não têm desconfiança do Pai. Receber como uma criança. Será que aceitas que recebes como uma criança? Ou ainda estás sempre no nível intelectual? Porque nós, quando nos juntamos aqui para celebrar, para adorar, para ler a palavra, centramos muito no externo. Nós estamos, na realidade, e estamos a pensar: o que é que aquela pessoa estará a pensar de mim? Nós, na realidade, levantamos os braços a pensar nisto. Vou levantar os braços, que é para que não digam que não levanto os braços. Vou louvar ao Senhor para participar simplesmente porque os outros estão a louvar ao Senhor. Então não há aquela relação única, interina, com o nosso Senhor e Salvador. Estamos afectos às expressões externas e não à relação interna. Deveríamos estar aqui centrados no louvor e no louvor já deveríamos estar a digerir o pão.
E quando estamos a ouvir a palavra e a ler a palavra, já devíamos estar outra vez a digerir o pão, a sermos saciados por a palavra de vida. Porque na realidade estamos a afastar-nos da simplicidade. Estamos a ir ao complexo. E Paulo disse em 1 Coríntios 14:20, temo por vós, vos deixeis enganar. E em 1 Coríntios 14:20 diz, não sejais meninos no entendimento, no entanto da malícia, contudo sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Adultos a entender a revelação da palavra. Em 1 Pedro, como todos conhecemos, diz, sede como crianças. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. É impressionante. Mas sobre todas as coisas, em simplicidade. Em simplicidade. A cena de Mateus 21, quando Jesus derruba as mesas e termina por dizer aos líderes da sinagoga, nunca ouviram dizer que da boca das crianças e dos bebés delas sai o perfeito louvor, ou na Bíblia a mensagem diz, através das suas bocas, das crianças e dos bebés, vou preparar um lugar de louvor. Através delas vou preparar um lugar de louvor. É incrível. É incrível o valor que Jesus dá em que nós tenhamos que ser como crianças. É incrível. É incrível como aquele homem Nicodemo não entendeu a mensagem. E eu estava a rever outra vez, a comparar as traduções, e é incrível também como está parafraseada a tradução da mensagem. Diz, é necessário que nasças do alto. Nasças de novo, nasças do alto. Confiar, aceitar, digerir, interiorizar a mensagem, o pão de vida. É necessário nascer. Para nascer não faz falta esforço, não faz falta fazer nada. Quem faz é a mãe. E quem fez foi a mãe e o pai. Ok? Estamos entendidos, irmãos? E é interessante como na Bíblia a mensagem diz, é necessário que nasças do alto. E é interessante também como a palavra de Deus diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, para sempre. Irmãos, não há. Simplesmente temos que voltar a essa simplicidade que é em Jesus Cristo. Voltar realmente não a estar simplesmente nos hábitos externos, mas a digerir, a entender que não vimos aqui simplesmente fazer um exercício mental, um exercício de equipar-nos com algumas regras ético-morais que a Bíblia ensina. Sim que as ensina, sim que são absolutamente necessárias, mas são necessárias se elas estão inscritas no nosso nível interno da alma e do coração, para que se exteriorizem não por um exercício de disciplina, mas por um amor de uma relação interna que temos com o nosso Criador, com o nosso Salvador, aquele que nos sustém, aquele que nos alimenta, aquele que é o pão de vida, aquele que é a água de vida, e nós comemos da sua carne, bebemos do seu sangue. E não temos qualquer problema disso. E entendemos e não nos cansamos. Eu quero terminar com Mateus 11. Da Bíblia a mensagem que é tremendo. Porque muitas pessoas, muitos cristãos, cansam-se porque vivem a sua vida numa pura religião. A exercer domínio do corpo como puras disciplinas. Tal qual como passava com aqueles homens que tinham o pão de vida à frente dele. E Jesus diz, mas só precisam de confiar. Eu estou aqui à vossa frente, mas vocês mesmo assim não acreditam. Vocês estão outra vez a pedir-me um sinal. Eu fiz já sinais ali. Aqueles eram quase 18 mil.
só havia 5 pães e 5 peixes. Não foi suficiente, eu abençoei-os e eles comeram, quase 18 mil pessoas. Não é suficientemente sinal? Vocês não entenderam que os vossos pais morreram no deserto e eu estou a dar-vos um pão, que é o pão de vida, que é o pão verdadeiro. Simplesmente tens de comer da minha carne e beber do meu sangue. E eles não entendiam a mensagem. Nicodemos dizia, Senhor, tu fazes coisas maravilhas. Eles, mas é necessário nascer do alto. Tu tens de nascer do alto, não tens de nascer da letra. É do alto, vem de cima. Tens que nascer de novo. Não é por nenhum esforço, não é por nenhuma disciplina, não é por estar na igreja, não é por fazer-te membro, não é por cumprir o ritual do batismo. Não, tens que nascer de novo. Tens de nascer de água e do Espírito. Do Espírito significa do alto. Essa dádiva procede do Pai. Na sede do alto. E então há muita gente que está continuamente cansada. Claro que podemos cansar-nos na nossa carne, todos nos cansamos. Muitas vezes estou super cansado. Mas quando nós nos renovamos no Senhor, renovamos o nosso homem interior, começamos a entender as revelações que Deus nos dá, que são simples. Simples, básicas para crianças. É necessário que sejais como crianças. Porque o pão é para os filhos, para os meninos. Meninos de leite que bebem leite espiritual, que não está adulterada, que não está viciada, que não está manipulada, que não se troca por favores. Não se manejam as emoções. Não se provocam escalafrios. Não se provocam imitações do Espírito. Ou manifesta-se o Espírito, ou não se manifesta o Espírito. A vontade é do Pai. E se não se manifesta, simplesmente temos que perseverar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e por sempre. E Ele manifesta-se quando Ele quer e quando Ele entende. Não temos por que andar à procura. Não, é um impedimento. Não, porque há... Não. Simplesmente temos que perseverar a buscar ao Senhor. A confiar. A aceitar a sua soberania. Mateus 11, vocês estão cansados? Enfastidiados da religião, porque é preciso chegar ao fastio. Para haver uma mudança, é preciso chegar ao fastio. Enfastidiados da religião. Quando tu chegares a estar enfastidiado do desempenho de fazer-te conta, pôr a cara 1, a cara 2, a cara 3, então Jesus passa e diz assim, venham a mim. E continua a dizer, andem comigo. Esta afirmação é contundente. Irão recuperar a vida. Enquanto andares na religião, enquanto andares cansado, estás a perder a vida. Estamos? Irão recuperar a vida. E então diz, vou ensiná-los então a ter descanso verdadeiro. Não é o descanso de imitação que vendem os chineses na loja oriental. Caminhem e trabalhem comigo. Irmão, o Senhor não está interessado que tu caminhes e trabalhes para Ele. O Senhor está interessado em que tu caminhes e trabalhes com Ele. É completamente diferente. Provavelmente levas muito tempo a trabalhar e a caminhar para Ele. Vira, caminha e trabalha com Ele. Lado a lado. Até esta hora o Pai trabalha e eu também trabalho, dizia Jesus. Não vive das rendas. E diz, observem como eu faço. Queres aprender? Queres aprender? Vê como é que Jesus fazia. Como Ele fazia. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. A graça de Deus não oprime. A graça de Deus tem um biorritmo calmo. Deve ser como aquelas batidas do reggae. Tac, 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 tac. Provoca com que o coração esteja tranquilo, em paz. Deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Shalom, a ti seja a paz. Não vou impor-vos a vocês nada que seja muito pesado. Deus não te pede nada que tu não possas dar. Porque tudo aquilo que lhe dás a Deus, de Deus provém. Nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam
meus companheiros, e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Escreve isto. Estes versos são transcendentes. Um português tão simples, isto pode mudar a tua vida. Se tu deixares de trabalhar para Deus e começares a trabalhar com Deus. Se tu deixares de caminhar em direção a Deus e começares a caminhar com Deus, com Jesus. Há pessoas que passam a vida cristã a caminhar para Jesus, onde na realidade temos que caminhar com Jesus. Há pessoas que passam a vida a correr atrás de Jesus e parece que nunca mais o alcançam. Na realidade temos que caminhar com Jesus. Há pessoas que dizem, não, ele é o meu fiel amigo, e passam a vida a correr atrás dele. Eu não entendo qual é que é o fiel amigo que uma pessoa tem que andar a correr atrás dele. Porque o fiel amigo vai sempre lado a lado. E quando tu estás caído, ele para e está continuamente. Há pessoas que pintam um Deus desde um púlpito que não é o Deus, que é Jesus, o Verbo, o pão da vida, a água de vida. Emanuel, o sangue que borrou todas as nossas transgressões. Caminhar com Jesus é total liberdade. Não é pesado, não é cansativo. Ele é o pão de vida. O que fazer? O que é que tens que fazer? Nascer do alto. Nascer verdadeiramente do alto. E eu queria terminar com 2 de Coríntios, capítulo 5, 16 ao 20. Não abram as vossas Bíblias. Não tem esta tradução aí. Vou ler os versos 14 e 15. Também. E o verso 14 e 15 até vou convidar que vocês repitam em voz alta comigo. Porque é uma decisão. E se tu hoje tomas a decisão de dizer o que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? O que é que eu tenho que fazer para que a minha vida que eu vivi até hoje comece a ter outro tipo de resultados? Queres repetir comigo aquilo que diz a Bíblia? Não digo eu. Não te quero vender nenhuma fórmula que seja minha. Porque se eu dependo de uma fórmula minha, provavelmente vai ser um fracasso. Agora, se é uma fórmula da Bíblia, se é a palavra de Deus viva, essa palavra sempre prosperará. Produzirá o seu fruto naquele para o qual é enviada. E a palavra é-nos enviada. Disse assim a palavra do Senhor, eu peço que repitas comigo. A nossa decisão firme é trabalhar com base nesta premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos na sua morte. Para que cada um fosse também incluído na sua vida. Uma vida ressurrecta. Incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Queres viver uma vida melhor do que qualquer outra? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Incomparavelmente melhor do que qualquer outra vida já vivida. Por muitas vidas que se vivam à face deste planeta Terra, não haverá outra vida melhor vivida que a de Jesus Cristo. E essa vida foi à cruz do Calvário. Não para que tu tenhas uma nova oportunidade, mas para que tu tenhas uma nova vida. Uma nova vida. Já chega de novas oportunidades. Já chega do novo começo. Uma vida nova. Aquele que comer deste pão de vida, aquele que me digerir, aquele que a mim confiar, aquele que me aceitar, aquele que aceitar a simplicidade que há em mim, aquele que seja como uma criança, aquele que se torne como uma criança herdará o reino dos céus, aquele que permanecer em mim, nas minhas palavras, viverá a minha vida. Uma nova vida há em mim. E continuo a ler, irmãos, por causa dessa decisão,
Não julgamos a ninguém pelo que possui ou pela sua aparência. Houve um tempo em que julgámos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabem. Não vemos as coisas assim agora. Agora olhamos para dentro. Olhamos para o nosso interior para dentro. E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. Não é uma nova oportunidade. Nós tomamos essa mania. Dizer, temos uma nova oportunidade. É criado de novo. Em Jesus fomos criados de novo. Novas criaturas somos. Tudo o velho está borrado. Criados de novo. Assim, se és um cristão cheio de lamúrias, olha para dentro. Assim, se és um cristão que te sentes fracassado, olha para dentro. Assim que estás cansado e ainda não te fastidiaste da religião e do engano, olha para dentro. Porque na premissa de que um deu a vida por todos e todos temos uma nova vida incomparavelmente vivida, que é a vida de Jesus Cristo, irmãos, é uma promessa tremenda. Digere o pão de vida, come-o, descansa, parem nele, aceita a simplicidade que é em Cristo Jesus. Não a compliques. Aceita a Jesus como o Senhor da tua vida, como o Criador da tua nova vida, como o autor e consumador da tua nova vida, aquele que te limpa, que te redime por meio da sua sangue e que jamais te passará alguma fatura, que jamais te pedirá alguma coisa em troca que Ele primeiramente não te dê ou não faça por ti, porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, nele há redenção eterna por sempre e sempre. Ele é o Verbo feito carne. Eu quero convidar-te a que tu te ponhas de pé e por um momento, somente um momento, tu possas interiorizar-te em ti mesmo. Fecha os teus olhos, não olhes para a direita nem para a esquerda. E possas participar do pão de vida que é Jesus. Para só por um momento. Eu peço por amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que tu tenhas a ousadia de parar. Desliga os teus pensamentos. Desliga com o que tu estás a pensar, o que fizeste ontem, o que vais fazer daqui a bocado. Desliga-te só um bocadinho. Só um momento. Desliga os teus neurónios. Olha para dentro. Olha para o teu interior. Não vale a pena examinares muito. Olha somente para dentro. Olha somente para dentro. O autor da Epístola aos Coríntios, Paulo, aqui está a dar uma premissa e uma promessa tremenda que todos estamos cansados de ouvir. Mas quando ouvimos numa palavra contextualmente escrita de outra maneira, abre-nos um novo horizonte. Unidos ao Messias. Não há uma nova oportunidade. Há uma nova vida. Se tu comes o pão de vida, a sua carne, imagina uma carne tão doce, tão boa, essa carne que foi açoitada. E eu continuamente dizia, eu sou o pão de vida. Come da minha carne, comei da minha carne. Bebe do meu sangue. Sou o pão, aquele comer deste pão. Eu venho cumprir as coisas até ao fim. Até ao fim. Não venho fazer nada para a minha própria vontade, senão venho fazer tudo aquilo que o Pai me envia a fazer. Tremenda promessa, essa nova vida que há. Somente há que comer, digeri-la. Não seja simplesmente um momento mais em que tu exercitas a tua mente. Ou queres simplesmente aprender mais alguns tópicos acerca de umas bons conselhos ou boas regras éticas e morais que estão escritas através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é de facto a nova vida para que tu possas caminhar nela. Há pessoas que estão equivocadas em trabalhar para Cristo. Cristo quer trabalhar contigo. Não precisas de correr atrás dele. Precisas de caminhar com ele. Há uma nova vida. Algo totalmente novo.
tudo se dissipa. Quem tem que dar o passo és tu. Ele já borrou todas as tuas transgressões. Ele já se esqueceu, já as arremeteu ao fundo do abismo. A sua sangue já foi derramada na cruz do Calvário. E aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Há uma nova vida. Deus reconciliou-se com o mundo por meio do Messias, porque permitiu um novo começo pela oferta do perdão dos pecados. E a nós incumbiu-nos a tarefa, aquilo que se chama o ministério da reconciliação. Assim que eu hoje, no nome de Jesus Cristo, rogo pelo amor do Pai, que te reconcilies com o Pai através de Jesus Cristo. E se queres que orem por ti, ou se hoje queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e se ainda não o fizeste, queres dar esse passo de fé, queres dar verdadeiramente esse passo de fé, queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, queres aceitar essa nova vida que há em Jesus Cristo, eu quero convidar-te a que tu passes aqui em frente para que possamos celebrar esse novo nascimento que há em Cristo Jesus. E simplesmente queres passar aqui em frente por qualquer outra circunstância e queres que possamos orar por ti, passa aqui em frente para que possamos conjuntamente diante do Pai interceder ao Pai e orar e possas sair daqui totalmente reconciliado, deixando para trás todo o peso, todo o assédio que te perturba, para poderes caminhar em paz, caminhar com Cristo, trabalhar com Cristo, caminhares no ritmo da graça. Pai, no nome de Jesus Cristo, vamos adorar a Deus por um momento. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra e glorifica a Cristo. Tu és o pão. Faz a tua obra, Espírito Santo. Dirás o que temos que fazer. Somente tens que aceitar a Jesus Cristo. Tens que caminhar com a sua simplicidade. Somente tens que permitir que seja Ele a transformar o teu interior. Somente tens de deixar de racionalizar e acreditar em fé. O que tens de fazer? Confiar. Essa foi a resposta de Jesus. O que temos de fazer para participar das obras de Deus? Jesus Cristo respondeu-lhes: somente confiar. Confia naquele que Ele enviou. Confia naquele que Ele enviou. Tu és Deus da criação, conheces meu interior, Autor da salvação, me amaste ao nascer, esperando-te, nossas mãos levantamos ao Rei. Te adoramos, Senhor, cantamos aleluia. Se a fé mover montanhas,
deixas mover. Hoje vimos a esperarte en este lugar. Esperándote, nos has más. Levantamos ao Rei, te adoramos, Señor, cantamos Tu és Deus da criação, conheces meu interior, autor da salvação, me amaste ao nascer. ¿Cuántos esperan al Señor? Esperándote, nos has más. Levantamos ao Rei, te adoramos, Señor, cantamos nos más. Levantamos ao Rei, te adoramos, Señor, cantamos possas levantar as tuas mãos ao céu. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos nesta manhã, Senhor, agradecer-te pela tua presença, Senhor, e rogar-te, Pai, que agora, meu Deus, Senhor, tu sejas aquele que vais fazer a obra, tocar as vidas, Pai. Celebramos a Jesus Cristo, Senhor, e enquanto te adoramos e seguimos a adorar-te, Senhor, Senhor, que através da imposição das mãos, pela tua graça e pela tua misericórdia, o teu Santo Espírito, Senhor, possa glorificar a Cristo, Senhor. Senhor, e verdadeiramente, Senhor, hoje daqui saiam vidas, Senhor, transformadas, Pai, pelo poder da tua palavra, pela presença de Jesus Cristo, o Verbo feito carne. Pai, eu hoje, no nome de Jesus, Senhor, reconheço que toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. Toda a autoridade, toda a soberania é tua, Senhor. É o Santo que vem de ti, do alto, Senhor. Toda a boa dádiva é tua, Pai das luzes, Senhor. Eu peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toca as vidas agora como lhe pusermos as mãos. Simplesmente somos canais teus. Limpa-nos com a tua preciosa sangue, Pai. Agora, Pai, no nome de Jesus, te encareço, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor. O benefício é das vidas e são das almas, Senhor. Pai, rogo-te, Senhor, que hoje manifestes o teu poder em cada vida. Em cada vida que vai receber oração, Senhor. Por cada alma que se arrepende, Senhor, que haja grande alegria nos céus, Senhor. Por cada novo nascimento, Senhor, que seja celebrado pelos teus anjos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço pela tua obra, Senhor. Pelo que estás a fazer já, Senhor.